Seja muito bem-vindo você. Eu sou o Bruno Faleiros e você está no canal Price Action na Veia para mais um vídeo para falarmos sobre mercado financeiro, falarmos sobre ações e falarmos sobre técnicas de análise gráfica. Falar um pouco de mercado. Hoje não foi um dia bom, né? Hoje foi um dia de correção na grande maioria dos papéis, um dia difícil, um dia, apesar do Ibovespa, a gente já acostumou, né, com tanta volatilidade no mercado. O dia hoje foi negativo em 2,17%, e isso para nós já é pouco, né? E, em outros tempos, uma queda de 2,17% era um dia péssimo. Hoje em dia a gente entende isso como um dia não tão ruim assim, né? Dado as últimas quedas aí das últimas semanas. Fechamos o mês de março hoje, fechamos também o trimestre, o pior trimestre da história. Ibovespa recuando no trimestre por volta de 38%, recuando no mês de março mais de 30%, então foi um mês muito difícil, como há muito tempo não se vê no mercado financeiro, no mercado de ações principalmente. E tudo isso por causa da pandemia de coronavírus, né, que continua se alastrando, continua crescendo, continua causando incertezas no mercado, incertezas aos governos. Ninguém sabe ao certo a partir de quando isso vai começar a diminuir, que as pessoas vão poder retomar suas vidas de uma forma normal. Ninguém sabe dizer mais ou menos quanto tempo isso vai durar. Então, todas essas incertezas acabam gerando uma aversão ao risco muito grande, que tende a permanecer nos próximos dias e até mesmo semanas. Então, o momento agora é de muita cautela, é um momento de extrema cautela, porque apesar dos mercados terem feito uma semana boa, semana passada, de recuperação, isso não significa que o pior já tenha passado, né? Pode ter sido apenas um pequeno respiro de algo que ainda esteja por vir. Então, esse é o cenário continua desafiador no curto prazo, no médio prazo, e, consequentemente, os mercados vão seguir essa mesma indecisão, essas mesmas incertezas, né? Os mercados vão continuar voláteis nos próximos dias e semanas. Portanto, todo cuidado é pouco, né? Inclusive, é hora até de repente, ficar de fora, né, de qualquer operação no mercado de ações, porque os próximos dias e semanas prometem ser bastante tensos. Olhando aqui no gráfico do Ibovespa, a gente já consegue perceber isso. Depois da forte queda das últimas semanas, houve um respiro de 3 pregões na semana passada, que subiu bastante, um belo respiro. Porém, já tem 3 dias aí que ele está corrigindo. Então, é um movimento normal, movimento esperado. Só resta saber se esse movimento de correção tende a buscar o fundo deixado ou se ele vai ganhar força em algum momento antes do fundo anterior e voltar a ganhar força e subir buscando este topo deixado aqui na quinta-feira passada. Então, resta aguardar essa movimentação para a gente ver o que vai acontecer. Uma coisa é certa, não vai ter vida fácil para o mercado de ações, no curto prazo e no médio prazo. Porque, a não ser que haja alguém faça uma descoberta de alguma medicação, alguma coisa que evite a morte das pessoas,
o que eu acho que é bem pouco provável que aconteça tão cedo esse tipo de descoberta. Portanto, na minha opinião, o Ibovespa deve sim, o mercado de ações como um todo, passar por momentos difíceis nos próximos dias ainda, nas próximas semanas. E nós tínhamos algumas operações de compra. Depois vou mostrar as duas operações de compra que nós tínhamos, as duas posições de compra foram estopadas hoje, infelizmente. Faz parte do jogo, mas aconteceu. E a gente, no momento, está completamente líquido no mercado de ações, aguardando as próximas movimentações. Não pretendo fazer mais nenhuma operação de compra até que essa movimentação se defina ou buscar o fundo anterior ou comece a fazer o movimento aqui da terceira perna do pivô. Né? Então, eu vou esperar mais alguns dias para ver a definição desse movimento. Esse movimento está num momento perigoso para operações de compra, então não é recomendável que alguma operação seja feita neste momento, principalmente de compra. É um momento de bastante indecisão que precisa ser aguardado, de preferência líquido, né, de fora, sem operação ativa nenhuma. Então, o cenário que se desenha para o mercado de ações como um todo, representado aqui pelo Ibovespa, é um cenário de correção ainda nos próximos dias. E talvez tenhamos que esperar aí mais 3, 4, 5 pregões para entender o que o mercado está precificando neste momento com relação a essa crise, certo? Então, neste momento, eu não farei mais nenhuma operação. Bem, como eu disse anteriormente, eu tinha duas posições, eu estava posicionado em dois papéis, que era o Carrefour, desde o dia 26, se não me engano, quarta ou quinta-feira da semana passada. O papel andou de lado nesse período todo. Meu stop inicial estava aqui nesse fundo a R$19,98. O papel já havia subido, chegou a subir do meu preço de compra. Chegou a subir do meu preço de compra aí por volta de quase 10%. Voltou. Quando ele fez essa subida, eu ajustei o meu stop para o meu preço de compra. Hoje foi um péssimo dia para o papel, caiu 4,4% e ele acabou beliscando o meu stop aqui na região de R$20,48. Depois acabou voltando, desceu mais um pouquinho, voltou, está até um pouco acima do meu preço. Porém, já estou fora desta operação com zero de prejuízo, certo? Então vamos aí aguardar os próximos sinais. Esse papel para mim, ele está indicando que no momento está com fraco, né? Não está com força. Tentou subir uma vez, duas, três, não conseguiu e hoje acabou entregando os pontos, né? Então é uma operação que foi desfeita e segue a vida, faz parte do mercado. Outro papel que estava muito bonito e acabou dando errado também foi Cielo. Tinha feito uma primeira entrada aqui na semana passada, tinha sido estopado. Ontem fiz uma segunda entrada muito bonita na região de 4,58. O papel chegou a subir. Chegou a subir 6,35%. Meu stop que estava nesse fundo anterior, eu já havia subido para o meu preço de compra, diminuindo o meu risco. O papel abriu bem hoje, abriu com uma alta de quase 2%, porém já no primeiro horário já
entregou os pontos e durante o pregão todo só foi caindo, né? E acabou beliscando o meu stop aqui por volta das 14 horas e eu saí da operação, ele continuou caindo e acabou desfigurando no gráfico de 60 minutos o movimento de alta, por conta desse topo mais baixo do que o topo anterior que foi deixado aqui. Então o papel agora perdeu a configuração, inclusive no gráfico de 60, então é um papel que não tem mais o que fazer por enquanto. Outros papéis que eu estava monitorando também não foram bem, assim como a grande maioria dos papéis hoje não foram bem, que no caso é Marco Polo, Pomo 4, também desfigurou a alta que estava tendo, o movimento de alta que estava tendo nos 60 minutos, fez um fundo, um topo mais baixo do que o anterior aqui, fez um fundo mais baixo, então, na minha opinião, também não dá mais para operar esse papel por enquanto, no curto prazo. Banco Pan-Americano, mesma coisa. Não teve força para reagir no pregão de hoje e acabou entregando os pontos e teve uma queda bem expressiva. No dia de hoje, o Banco Pan-Americano aí também uma queda uma queda exata de 5,4%. Então o papel sofreu bastante, hoje apanhou e acabou não dando entrada. O papel que conseguiu se segurar um pouco hoje foi Neo Energia. Ele está lateral já há 3 pregões. Tem mostrado um pouco de força, um pouco de resiliência, porém está trabalhando de lado. O que deixa o papel um pouco perigoso, né? Então acho que para operar esse papel a gente teria que esperar ele superar esse valor de 17,52, que é uma região de congestão que já tem alguns dias que ele está testando, testa e volta. Então é um papel que ainda está tentando se segurar. Eu vou ficar de olho nele ainda nos próximos dias, rompendo aqui a região de 17,50, talvez dê uma operação. Porém, no momento eu estou um pouco receoso com esse tipo de operação por conta das incertezas aí dos próximos dias, principalmente aqui no Brasil, que a crise tem se acentuado de forma geométrica, né? Casos crescendo, assim, hoje foram mais 1.500 casos, então a coisa vai começar a ficar bem, bem ruim aqui para nós no Brasil. Então, mas vou ficar de olho para ver o que vai acontecer. E o que eu queria mostrar agora é um detalhe bastante interessante, que é a força de resistência da média móvel de 21. Eu tenho aqui uma lista de papéis, que são os papéis que eu mais acompanho. Olha só como a grande maioria deles estão justamente testando essa região da média móvel de 21 e voltando, né? Então vamos pegar aqui alguns, bem rápido. Cogna subiu, esse ficou até um pouco afastado, mas já devolveu. Mil, mesma coisa. Iduc, trabalhou na região de 21, devolveu. Lynx, mesma coisa. CVC, testou média de 21, voltou. Even, não chegou tão próximo, é um papel que está mais atrasado. Gafisa, testou 21, voltou. Trisul, meio do caminho, voltou. Direcional, esses papéis de construtoras estão um pouco fracos aí, né? Cirela, IRBR, testou região de 21, voltou. Amar, não teve força nem para chegar na região de 21. Tenda, região de 21 voltou. EZTC, região de 21 voltou. Multi, região de 21 voltou. Anima, região de 21 voltou. Lopes, região de 21 voltou. Rente, região de 21 voltou. Então, isso comprova o
o quão significativa é essa região de resistência da média móvel D21. Então, o cenário que nós temos hoje é, na grande maioria dos papéis, é justamente esse papel que testou região da média móvel de 21 e agora voltando com força. A gente não sabe ainda, temos que aguardar os próximos pregões para ver se ele vai buscar romper a mínima ou se ele vai ter força e fôlego para reagir e a partir de um certo ponto que seja mais alto do que o fundo anterior, voltar a reagir. Então esse é o nosso cenário, um cenário bastante desafiador, um cenário bastante inseguro, do qual é melhor ficar vendo de longe, né? E se arriscar o menos possível, né? Não arriscar tanto o seu capital em um mercado tão incerto como o de hoje, certo? E com uma tendência de baixa já praticamente consolidada. Bem, o que eu queria falar hoje era isso. Então se cuidem, fiquem em casa e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!